Na nossa série sobre aeronaves de quinta geração, analisamos vários projetos estrangeiros. Vimos o projeto TF-Kaan, da Turquia, o KF-21 da Coreia do Sul, o HAL-AMCA da Índia e o J-20 e J-31 da China. Até agora, o design sul-coreano parece ter a melhor tecnologia e experiência por trás, ou pelo menos à sua disposição imediata, enquanto o J-20 chinês tem o maior financiamento e capacidade de produção. Hoje, concentramos-nos na Rússia, que produziu 2 designs de nova geração. O mais recente é o Su-75 Checkmate, um projeto cujo futuro é incerto, e o outro é o Su-57 Phelon, uma aeronave mais antiga já em serviço, projetada como concorrente do F-35 e F-22. Desde 1979, os soviéticos queriam um caça de quinta geração pronto para entrar em serviço em meados dos anos 90. Foi designado MFI, ou Caça Multifuncional de Primeira Linha. Substituiria o MiG-29 e o Flanker. Surgiram 2 conceitos, o MiG 1.44 e o Sukhoi S-32, posteriormente conhecido como Su-47. Nenhum foi considerado viável. O design tinha de ser um caça, mas também cumprir as tarefas multifunção do Fulcrum e do Flanker. A queda da União Soviética e os problemas econômicos que se seguiram na Rússia puseram fim ao programa. No entanto, em 2001, o exército russo decidiu reabrir um programa de caça de nova geração, agora conhecido como PAK-FA. Mais uma vez, MiG e Sukhoi estavam a competir. O conceito MiG seria acessível e fácil de produzir. O Sukhoi seria mais caro, mas tecnicamente superior. O exército escolheu a Sukhoi, pois tinha se destacado nos anos 90, apesar dos problemas financeiros, desenvolvendo várias variantes do Flanker e mantendo-se à tona através de vendas contínuas para exportação. Até 2003, a Sukhoi tinha escolhido os seus subcontratados e em 2004 foi concluído um design conceptual. Conhecido como T-50, teria muita semelhança com o F-22, mas sem o preço astronômico. No ano seguinte começou o financiamento e em 2007 o design foi concluído. Em 2009 foi concluído um protótipo e em 2010 realizou o seu voo inaugural. Durante a década seguinte foram construídos 11 demonstradores de voo de pré-produção adicionais. E em 2017, a aeronave foi renomeada Su-57, ganhando o nome de relatório da NATO Phelon. Um design impressionante que sofreu principalmente de contratempos no financiamento. Os problemas econômicos atormentaram o projeto durante os seus anos formativos, incluindo sanções após a anexação da Crimeia em 2014. No entanto, em 2020, a aeronave entrou oficialmente em serviço com a entrega da primeira variante de produção. As ambições eram muito elevadas para o Phelon. O design estava destinado a superar o Flanker. Para colocar isto em perspectiva, as variantes do Flanker são de longe a aeronave de combate mais impressionante e dinâmica da Rússia, algo semelhante ao F-15. A aparência externa do Phelon é bastante semelhante aos designs ocidentais de quinta geração, uma observação comum para todos os designs de quinta geração que analisamos nos nossos vídeos anteriores. A maioria dos projetistas acredita que esta forma e estilo apresentam múltiplas vantagens, incluindo melhor agilidade geral, desempenho a alta velocidade e características stealth. Enquanto este era o consenso em países que projetam aeronaves de quinta geração como China, Estados Unidos e Coreia do Sul, na Rússia parece ter havido alguma disputa. Alguns projetistas russos defendiam a crença controversa de que tinham alcançado a fuselagem de caça ideal no Flanker e que desenvolvimentos adicionais eram desnecessários. Pensavam que era um erro simplesmente seguir as tendências atuais na indústria da aviação militar. O Flanker possui grandes qualidades de manuseamento,
a altas e baixas velocidades, sem perder qualquer vantagem significativa sobre o seu rival mais próximo, o F-15, que não consegue igualar as suas capacidades a baixa velocidade. Houve debates durante muito tempo sobre como o Flanker se compara ao F-22, em termos de desempenho a baixa velocidade. No entanto, o Flanker e a maioria dos designs de quarta geração não possuem uma forma eficiente para stealth e são, portanto, inferiores neste aspecto ao F-22. Numa situação além do alcance visual, esta é uma deficiência séria. O design do Phelon tinha claramente o stealth em mente, mesmo que isto viesse ao custo do que alguns projetistas pensavam serem as características de voo ideais do Flanker. Vejamos quais se supõem serem as especificações técnicas aproximadas do Phelon. Estas estatísticas não são oficiais, mas são as mais assumidas das principais fontes online. Em termos de velocidade, o Phelon pode, em altitude, fazer supercruise a Mach 1,3 e atingir uma velocidade máxima de Mach 2,2, mais rápido que o F-35, mas mais lento que o F-22, J-20 e a maioria das variantes do Flanker. A aeronave alegadamente possui um alcance decente. 3.500 km com combustível interno e 4.500 km quando usa 2 tanques externos. Isto é consideravelmente mais longo do que o alcance publicamente declarado do F-22, que tem um alcance de 1.000 km com combustível interno. Como tal alcance é alcançado não está claro, embora possa ter exigido algum tipo de compromisso dentro da aeronave. Este tipo de alcance coloca-o quase no mesmo patamar que o F-35C. O teto de serviço da aeronave é 66 mil pés, aproximadamente o mesmo do que se acredita ser o teto de serviço do F-22. Em termos de armamento, há novamente semelhança com o F-22. O compartimento interno do Phelon tem 6 pontos rígidos, enquanto externamente estão disponíveis mais 6 pontos rígidos. Não está claro quantos de cada míssil podem ser transportados a qualquer momento. Presumivelmente, pelo menos 4 R-77M poderiam ser transportados internamente, embora talvez a aeronave tenha espaço para mísseis em todos os 6 pilões de uma só vez. Isto colocá-lo-ia numa base relativamente equilibrada com o F-22, que tem 6 pontos rígidos internos e 4 externos. O Phelon também possui uma matriz complexa de sensores para maior visibilidade, incluindo um sistema de alerta de mísseis ultravioleta, um sistema de busca e rastreamento infravermelho, contramedidas infravermelhas direcionais a laser, imagens térmicas internas e, alegadamente, outro sistema eletroóptico. A aeronave utiliza um radar AESA Bielka, capaz de manter 60 rastreios e manter fixação com até 16 assinaturas de alvo numa configuração de rastreamento durante a varredura. A aeronave incorpora várias tecnologias de fuselagem mais recentes para melhorar o desempenho. Os controladores de vórtice de bordo de ataque, conhecidos como LEVCON, ajudam a ajustar a forma como os vórtices se formam sobre o bordo de ataque da asa. Também incorpora um sistema único de consciência situacional. Estes radares montados nas bochechas colocados em cada lado da aeronave são radares AESA de banda X que fornecem cobertura de radar lateral, bem como frontal. Não é uma vantagem insignificante. Além de melhor consciência situacional, a vantagem-chave é que este sistema permite ao piloto manter a fixação uma vez de costas para o alvo. Uma tática para confundir um radar inimigo é o notching, em que o piloto voa num ângulo de 90 graus em relação ao seu adversário. Isto pode confundir os radares Doppler. Outra tática importante é o cranking, em que um piloto dispara um míssil ativo ou semiativo contra um inimigo e procede a virar até que o alvo esteja no limite do gimbal do seu radar. Os mísseis semiativos requerem fixação dura contínua, enquanto os mísseis ativos podem ativar os seus próprios radares se a fixação for quebrada. No entanto, ainda é melhor que os dados de orientação sejam entregues da aeronave ao míssil para maior precisão.
Numa luta, ambos os lados estão a disparar mísseis e quanto mais longe se pode virar após disparar, melhores são as suas hipóteses de escapar ao míssil inimigo à medida que esgota a sua energia cinética. A vantagem aqui deve ser óbvia. Os radares laterais permitem maior cranking e manter a fixação enquanto se faz notching. Outra característica interessante é o sistema de contramedidas laser ultravioleta e infravermelho, parte do conjunto eletroóptico N100 e 1K maior da aeronave. Este sistema pode alegadamente dar aviso tanto de lançadores de mísseis guiados por radar como de buscadores de calor infravermelhos, algo que tem sido muito difícil de fazer. Para contrariar estas ameaças, um conjunto omnidirecional de lasers em torno da aeronave, conhecido como DIRCM, pode fixar-se e cegar as cabeças buscadoras dos mísseis que se aproximam. O Phelon parece ser comparável ao Flanker em termos de desempenho a baixa velocidade e agilidade, pelo menos em exibições públicas. No entanto, a eficácia dos revestimentos Stealth e da secção transversal de radar reduzida é incerta, como é o caso com o F-22 e J-20. Afirma-se que o método do Phelon de empregar fibra de vidro absorvente de radar simplifica e reduz o custo de produção em comparação com um caça chinês ou ocidental, que geralmente requer um segundo revestimento Stealth. Várias fontes afirmaram que a tecnologia Stealth do Su-57 provavelmente ficaria atrás, tanto do Raptor como do J-20. No entanto, alguns relatórios sugerem que os russos continuam a possuir uma vantagem competitiva sobre os chineses nas áreas de radares AESA, de banda L e RST, outros sensores de combate, agilidade e desempenho a alta velocidade. Apesar do recente sucesso chinês em avanços tecnológicos rápidos que poderiam permitir o desenvolvimento de melhores revestimentos stealth, materiais absorventes de radar e modelagem para reduzir as secções transversais de radar, é evidente que os russos têm uma maior quantidade de experiência na mecânica de aeronaves militares. Isto é especialmente verdade no contexto dos motores. Os únicos países conhecidos por fabricar consistentemente motores a jato confiáveis para uso em aeronaves de combate são Estados Unidos, Rússia e Inglaterra. A China afirma que os seus novos motores WS-15, que serão instalados no mais recente J-20, superaram os antigos motores russos de que dependiam anteriormente. Não está claro se tem o conhecimento necessário para superar a Rússia em termos de confiabilidade, mecânica e longevidade. Dada a informação limitada à nossa disposição, que conclusões podemos tirar disto? A Rússia é a única nação além dos Estados Unidos a fabricar consistentemente aeronaves comparáveis aos mais recentes designs de caças americanos. Apesar de a sua economia ser uma mera fração da China ou dos Estados Unidos. Desde a Guerra da Coreia, os MiG-15 superaram as aeronaves americanas mais antigas e até as primeiras variantes do F-86. Tal é o legado dos designs russos. É justo assumir que o Phelon poderia ser o melhor design estrangeiro de quinta geração, embora careça do financiamento do J-20. Está construído sobre décadas de experiência, que muitas vezes pode ser mais significativa do que apenas o financiamento. Mas só o tempo dirá se isto é verdade ou não. Então, como é que a aeronave se comporta para a Rússia hoje? Bem, hoje o Phelon parece desempenhar um papel interessante, algo como o F-22. O Phelon, como Raptor, foi apresentado como o auge do conceito de superioridade aérea da Rússia, capaz de superar qualquer desafio que enfrentasse. E isto pode muito bem ser verdade. Os projetistas do Phelon aspiravam a torná-lo o principal caça russo quando foi introduzido no serviço russo a 25 de dezembro de 2020. Apesar de algumas fontes afirmarem que o design do Flanker estava no fim e a caminho da saída, não está claro se alguma ação foi tomada para equipar seriamente a Força Aérea Russa com o Phelon. Esta mensagem mista torna as coisas confusas, mas, realisticamente, era improvável que um design testado como o Flanker com tais capacidades dinâmicas de tarefas fosse simplesmente eliminado gradualmente em favor de um único novo design. O Su-35
parece ser o principal caça de superioridade aérea na prática, apesar do Phelon, enquanto o Su-30 SM-3 está a ser atribuído capacidades multifunção. Inicialmente, antecipava-se que 200 Phelons estariam operacionais até 2028. Entanto, a estimativa atual é de aproximadamente 78. Os custos foram o fator determinante para este lançamento restrito. No entanto, várias fontes relataram em 2023 que o programa Phelon conseguiu evitar os mesmos erros cometidos pelo programa F-22. Consequentemente, o Raptor viu apenas uma breve série de produção antes do seu fim. O custo é comparável ao de um flanker moderno devido ao uso de processos de produção existentes. Os requisitos de manutenção dos motores Saturn 30 também são mais baixos do que os dos motores AL-31 e AL-41 do flanker. Isto significa que os custos operacionais seriam apenas marginalmente mais altos do que os das aeronaves de quarta geração. O potencial do F-22 foi parcialmente derrotado pelos custos operacionais, pois era até 100% mais caro por hora do que um F-15. Após o seu custo de voo de 140 milhões de dólares, estimava-se que um F-22 custaria aproximadamente 800 milhões de dólares ao longo do seu ciclo de vida. O registro de combate do Su-57 tem sido objeto de controvérsia. Os vídeos da aeronave em operação são raros. No entanto, o Ministério da Defesa russo afirmou que a aeronave foi empregue em várias capacidades, embora restritas desde o início do conflito ucraniano em 2022. As operações de combate iniciais da aeronave teriam sido conduzidas 3 semanas após o início do conflito. Tanto o Su-35 como o Su-57 foram inicialmente atribuídos a missões que os mantiveram dentro do espaço aéreo russo e fora de áreas com cobertura SAM pesada. Usando o R-37, notou-se que a aeronave conseguiu várias eliminações além do alcance visual. Esta afirmação é provavelmente verdadeira, pois já vimos o Su-35 conseguir várias eliminações, uma a mais de 100 km de distância, usando o R-77-1 e R-37. É interessante que os russos tenham afirmado ter expandido as tarefas da aeronave para capitalizar as suas capacidades stealth. Dizem que o Phelon tem sido usado desde então para missões CAD e ataques ar-terra. Esta afirmação é um exagero ou prova de que a aeronave é suficientemente capaz de operar em regiões com extensas defesas antiaéreas. A evidência limitada disponível indica que os Su-35 são raramente implantados em estreita proximidade com estas zonas, o que poderia indicar que o Phelon está à altura da tarefa. A Ucrânia afirmou ter danificado 2 Phelons usando drones FPV, atingindo a aeronave enquanto estavam estacionados numa base. Alguns especularam recentemente que os Phelons serão atribuídos em grandes números para contrariar a ameaça representada pelos caças F-16 recém-adquiridos pela Ucrânia. Isto é viável, mas improvável. Note-se que os F-16 da Ucrânia são variantes A/B com pacotes de atualização de meia-vida e estarão armados com mísseis AIM-120. Isto torna-os uma ameaça a médio e curto alcance, mas coloca-os em desvantagem contra o R-77-1 ou R-37. O Phelon não é necessário para implantar estes, pois o Su-35S, mais barato e melhor testado, já faz o trabalho. Tudo isto implica que estas afirmações provavelmente carecem de fundamento, e é improvável que o Phelon entregue uma vantagem de longo alcance que o Su-35 já não tenha. O futuro do Phelon é surpreendentemente incerto. Dado o aumento das tensões desde o seu lançamento, é possível que a aeronave obtenha mais financiamento e o projeto se expanda. Também é possível que a aeronave, como o F-22, tenha uma série limitada enquanto se mantém esforços contínuos para modernizar os flankers. No entanto, ao contrário do J-20, não está claro até onde o projeto irá. O J-20 está posicionado como um sério caça de nova geração para os chineses, com analistas a antecipar 300 fuzelagens de produção até ao final de 2024.
Até o mais inovador F-22 viu 195 fuzelagens sair da linha de produção ao longo dos anos. O Phelon, em contraste, tem pouco menos de 40 construídos. Em retrospectiva, a aeronave permanece de alguma forma um mistério. A menos que seja fornecida prova, é difícil dizer como se comporta numa configuração multifunção, mas é improvável que seja o seu ponto forte. Também é improvável que tenha a vantagem tecnológica sobre o J-20. A incerteza sobre o seu futuro também poderia indicar um design que não cumpriu os padrões esperados. No entanto, a seu favor, a aeronave parece ter uma vantagem sobre o J-20 quando se trata de superioridade aérea, que era claramente a intenção do design Sukhoi desde o início. Pode carecer da tecnologia de redes digitais do design chinês, mas um processo de fabrico mais refinado poderia significar que é mecanicamente superior e mais confiável do que o J-20. É possível que não priorizar as redes tenha sido deliberado, mas é difícil dizer. É improvável que conheçamos toda a verdade sobre o Su-57 até que surjam mais relatórios ou imagens sobre o seu registro de combate ou futuro de produção. Afinal, parece estranho que tenham sido lançadas imagens do Su-35 a conseguir. Eliminações impressionantes, mas não de quaisquer eliminações do Su-57. Mas por agora podemos assumir que mesmo neste estado de produção invulgar, ainda lhe seria atribuído um papel de dissuasão mais conservador. Em caso de guerra total, o Phelon seria provavelmente o principal caça de superioridade aérea, apesar dos seus números mais pequenos, tal como o Raptor seria a principal dissuasão se houvesse uma guerra terrestre nos Estados Unidos. Ambas as aeronaves têm mais em comum entre si do que com os outros caças de quinta geração que analisamos. Ambas são inovadoras nos seus números. Ambas são altamente valorizadas pelas suas forças aéreas, ambas são muito provavelmente os maiores adversários uma da outra, e ambas, em caso de guerra total, seriam usadas cuidadosamente como um tipo de último recurso para obter o controle dos céus.